né? Então, o que que nós queremos aqui? Nós queremos resolver essa integral, né? E para resolver essa integral, a gente sabe que a gente não consegue resolver essa integral por substituição, né? Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que não é possível solucionar por substituição, né? Tá? Por que que não é possível solucionar por substituição, né? Motivo muito simples ali. Quando eu olho para... Eu sempre vou tomar, numa situação como essa, o U como sendo o denominador, né? Se eu tenho U como denominador, quem é o DU? DU é a derivada do U, vezes dx. Nesse caso aqui, ela vai ser 2x mais 2 dx, que é diferente do numerador, né? Ou seja, esse nosso denominador aqui, ele é diferente de 5x mais 3, ou seja, né? Então é isso que nos leva a concluir que não serve. Como? Né? Como? Né? A derivada do U, né? Ela é diferente, né, do numerador, de 5x mais 3, né? Não é possível fazer a substituição, né? Então, a gente tem que achar uma outra metodologia. Então, buscar outro método. Buscar outra técnica. Tá, qual é essa outra técnica? Bom, nesse caso aqui, por ser uma fração, por ser uma função racional, né? Ou seja, por eu ter uma fração de polinômios, né? Então, por ser uma fração racional, uma função racional, ou seja, né, uma fração de polinômios, né? A gente vai tentar a decomposição em frações parciais, né? Ou seja, tentar a então, em frações parciais. Tá, então, vamos lá. O que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz, né? Vamos pegar a nossa integral, vamos levá-la para lá para a gente ver o que a gente faz com ela. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para o denominador, né? Ou seja, decompor decompor o denominador. Então, a primeira coisa é decompor o denominador. Então, vamos lá. Geralmente, o nosso denominador, e aqui eu deixei lá exercício só com polinômios de segundo grau, né? Então, lembrando lá no ensino médio, ou do cálculo 1, né, que a gente explorou isso bastante, que o polinômio de segundo grau eu posso decompor ele dessa maneira, né? Onde o x' e o x duas linhas são as raízes do polinômio, né? Ou seja, são as soluções da Bhaskara, né? Então, se eu for atrás do x1 do x duas linhas, o que que vai acontecer, né? Vou fazer, então, a famigerada fórmula de Bhaskara. O que que eu tenho ali? Eu tenho aqui menos 2, né? Mais ou menos a raiz quadrada de quem? De 2 ao quadrado, menos 4 vezes um, vezes menos 3. E aí, temos a parte de cima e embaixo tem 2 vezes um. E aí, o que que acontece? Né? Então, em cima, menos 2 mais ou menos.
4, 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes menos 3 dá mais 12. Então, aqui dentro vai dar 16. E embaixo dá 2. Portanto, né, o que que eu tenho? Né? Vamos de novo. Então, vai ficar menos 2 mais ou menos 4 dividido por 2. E aí eu tenho duas soluções, né? Então, eu tenho o x'. Quem vai ser meu x'? Vai ser menos 2 mais 4 dividido por 2. Que isso aqui vai ser 1, né? Ou seja, menos 2 mais 4 dá 2, dividido por 2 dá 1. E quem vai ser o x duas linhas, né? O x duas linhas vai ser o menos 2 menos 4 dividido por 2. Isso aqui dá menos 3, né? Beleza, vou aumentar aqui meu espaço. Ou seja, menos 2 menos 4 menos 6 dividido por 2 menos 3. Então, desta maneira, tal qual eu tenho aqui, né? Tal qual eu tenho aqui, o que que acontece, né? Vamos pegar tal qual eu tenho aqui, né? Então, o meu A aqui é 1, o meu B aqui é 2 e o meu C aqui é menos 3. Então, o meu A é 1. Quem é meu X'? O meu X' é 1. Quem é meu X duas linhas? Bom, meu X duas linhas é menos 3. Posso escrever assim? Posso. Mas fica feio, né? Então eu vou escrever assim. Posso botar assim, menos 3. Mas também não fica bonito, então eu posso fazer, né? X menos 1 x mais 3. E aí então, eu tenho a decomposição do meu denominador, né? Em fatores de primeiro grau. Bom, quando isso aqui acontece, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha fração, né? Então, eu vou para o segundo passo. Eu vou pegar a minha fração, né? Então, abrir em uma soma de frações. Como é que eu vou fazer isso? Né? Vou aumentar um pouquinho. Como é que eu vou abrir isso? Bom, eu vou pegar a minha. Vou pegar. Tá, vou pegar a minha fração, né? Que é 5x. Tá, lá em cima. 5x mais 3 sobre x ao quadrado mais 2x menos 3. Tá. Que é a fração que eu estou integrando. E vou fazer igual. Igual a quem? A uma soma de duas frações. Uma fração, né? Mais outra fração. Quem vem nesse primeiro denominador aqui? Eu vou pegar x mais 1. Ou melhor, x menos 1, né? Que x menos 1 é esse? É esse x menos 1 aqui, né? Então, esse x menos 1 aqui, vou botar de verde, é esse mesmo x menos 1 aqui. Mesmo, mesmo x menos 1 aqui de baixo, né? Aqui. Agora, quem vem aqui? O x mais 3, né? Esse x mais 3 aqui, né? Vai ser quem? Vou botar aqui de roxo. É esse x mais 3 aqui. Bom, quem vai ser o numerador? É a pergunta. Não sei. Eu vou botar o nome de uma letra. A. Quem vai ser o outro numerador? Também não sei. Vou chamar por uma letra. B. Então, né? Estamos aqui. Nosso. Abrimos em uma soma de fração. Então, agora vamos tratar isso aqui. Eu vou tratar isso. Tá? Vou trazer para cá e vamos tratar disso. Bom, como é que a gente vai tratar disso?
Primeiro eu vou somar essa fração, né? Ou seja, eu vou somar, né, o lado direito, né? Como é que eu faço a soma do lado direito? Né? Então, aquilo que a gente tinha como a regra da borboleta. Para alguns chamam de regra da borboleta, mas é muito simples, né? Eu vou pegar aqui a minha, que eu já tenho. Tá, tá? E aí eu tenho o seguinte, né? Igual, vai ser uma fração só. Tá? E aí eu tenho embaixo, eu vou multiplicar x menos 1 vezes x mais 3. Tá. Aí, aqui em cima vai ser a vezes x mais 3, né? Ou seja, você vai pegar vai multiplicar com, né? Vou pegar aqui uma coisinha. Você vai multiplicar com o x mais 3 da mesma maneira como você vai multiplicar com o b com o x menos 1. Beleza, né? Mais o b com o x menos 1. Beleza. Então, por que esse x saiu diferente? Bom, isso aí assim, fica assim. Tá. Então tá. Bom, os denominadores são iguais. Então, como os denominadores são iguais, né? Vamos partir para. Então, como os denominadores são iguais, né? São iguais, então nos interessa apenas os numeradores, né? E aí, o que que nós queremos? Vamos ter que fazer 5x mais 3, x menos 1, né? Então, então, ficamos com o número 2. O que que nós queremos fazer? Queremos determinar, ou seja, eu tenho que determinar os valores de A e B, né? Vou botar aí, A e B, tá? Beleza. Então, como é que eu vou fazer isso? Para fazer isso, eu vou atribuir valores para x. Então, vamos supor, né? Suposição mesmo. Supor que x vai valer 10. Posso? Posso. Mas eu vou criar um problema para mim, né? Porque eu não vou conseguir determinar nem A e nem B. Mas se eu supor que o x vale 1, o que que vai acontecer? Né? O que que vai acontecer? Eu vou ficar com 5 vezes 1 mais 3 igual a vezes 1 mais 3 mais b 1 menos 1. E aí, o que que aconteceu? Né? O b vai embora. Então, vai ficar 5 mais 3 vai dar 8, igual a vezes 4. Né? E 1 menos 1 é 0, vezes b vai dar 0. Então, quanto vai ser o A? 8 dividido por 4. 8 dividido por 4, né? É 2. Então, conseguimos determinar quanto vale o A. Tá, vou pegar mais espaço aqui. Bom, se eu vou determinar, se eu determinei o X, o A, eu posso determinar o B. O que que eu vou fazer agora? Né? Vamos supor que o. Vamos supor o x igual a quanto? Supor o x igual a menos 3. Né? Então, se eu supor, é aqui, né, que o x é igual a menos 3, tá? Poderia supor outro número? Poderia, mas isso não ia adiantar, que eu não ia conseguir eliminar o a, né? Eu não ia conseguir eliminar uma variável, né? Eu ia continuar com duas variáveis, né? Com duas incógnitas, o a e o b. Quando eu suponho o 1, nesse caso, eu elimino o b, né?
E aí eu consigo determinar o A. Agora, se eu venho aqui e suponho x igual a menos 3, né? O que que vai acontecer? Eu vou eliminar o A, eu vou conseguir determinar o B. Então, o que que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? No lugar do x, vai entrar o menos 3. No lugar do x, vai entrar o menos 3. No lugar do x, vai entrar o menos 3. Olha só que bonito. Então, 5 vezes menos 3 dá menos 15, mais 3 menos 12. Igual a vezes zero, mais b vezes menos 4. Então, o que que aconteceu? Menos 12 é igual a menos 4b. Ou seja, quanto vai ser o b? Quanto vai ser o b? O b vai ser menos 12 dividido por menos 4. Quanto é menos 12 dividido por menos 4? É 3, né? 3 positivo. Bota assim. Então ficou 3 positivo. Tá ali, né? Então determinamos quanto vale o A e quanto vale o B. Então o A vale 2 e o B vai valer 3. Então eu vou vir aqui, vou pegar, né, a minha fração. Então vamos voltar à fração. Né? Então, voltar à fração. Como é que a gente vai fazer? Vamos botar aqui. Então, o A era 2, veio 2. O B era 3. Né? Aí, como nosso objetivo, né, era resolver esta integral, ó, saiu torto aqui. O meu objetivo era resolver essa integral. Então, o que que acontece? Essa integral é a integral de uma soma, né? Ou seja, é a integral de cada um deles. Então, né, como é que nós vamos finalizar? Né? Então, no final das contas, a integral, né, ela vai ficar do 5x mais 3 sobre x ao quadrado mais 2x menos 3 dx é igual. Bom, esse 2 aqui que está na frente sai para fora, vai ficar 2 dx sobre x mais x menos 1 mais o 3 que está na frente dx sobre x mais 3. E aí nós temos isso aqui. Então, quanto é que é agora cada uma dessas integrais? Então, o que que acontece, né? Vamos olhar o seguinte. Vou resolver separadamente, né? Se eu for resolver a integral dx sobre x mais 1, o que que acontece? Como é que eu vou resolver ela? Bom, eu vou dizer que o u é x mais 1. Quem vai ser o du? Du vai ser a derivada do u dx. Ou seja, a derivada de x mais 1 dx. A derivada de x mais 1 é 1 dx. O que que acontece com isso? Tá? Então, eu posso, né, fazer o seguinte. Então, no lugar de x mais 1, eu vou substituir por u. Agora, 1 dx, eu posso substituir por quem? Por du. Ó, a substituição é perfeita. Portanto, isso aqui é logaritmo do módulo de u mais c. Quem é o u? O u é x mais 1. Então, vai ficar logaritmo do módulo de x mais 1.
O mesmo vai acontecer com o x mais 3. E a gente pode fazer isso, né? A gente pode fazer isso sem precisar fazer essa continha que eu fiz aqui à mão, em vermelho. Vamos lá, Luiz Eduardo, fale. Ô, professor, desculpa ali, eu não entendi por que, que o virou x mais um e ele é negativo ali. Não sei se vai fazer diferença na conta, tá? Ah, Mas sim, é só. x menos um aqui. X menos um aqui. Aqui, é isso aí, tá? X menos um, valeu. Certo? Então, não precisa, a gente pode fazer, né? Pode fazer essa continha separada, ou quando chegar nessa etapa, simplesmente vir aqui pegar, né? Né? E resolver ela, né? Aí eu venho aqui e eu faço o seguinte, bom, aí eu venho, copio, e aí no lugar dessa integral, eu vou colocar logaritmo, né? Do módulo de x menos um. No lugar dessa integral aqui, é logaritmo do módulo, tá? Do módulo de x mais 3. Assim, aí a gente vai usar aquela palavrinha mágica, né? Sempre vai ser assim, né? Sempre vai ser esse logaritmo, né? Vou botar aqui uma cor diferenciada, né? Aqui, tá? Aqui, então, essa aqui, né? E aqui. Bom, claro que mais, né? Faltou mais a constante C. Beleza. Então tá resolvida a integral, né? Não tem. Chegamos ao grande desfecho. Porém, né? As soluções que aparecem lá no Moodle, principalmente as soluções que aparecem lá no Moodle, elas estão usando, né? Estão usando e abusando das propriedades dos logaritmos. Então, vamos pegar a solução aqui e vamos levá-la para lá para ver o que nós temos. Eu vou trabalhar com a propriedade dos logs. Então, a minha solução era essa aqui. Aqui, tá? Vai tirar esse símbolo de integral, mas se eu tirar o símbolo de integral, ele vai tirar tudo. Isso. Tá, isso aqui. Bem, isso. Tá. Beleza. Então tá. Então como é que eu vou aplicar a propriedade dos logaritmos? Bom, primeira coisa eu vou ver quais as propriedades que eu tenho. Se eu olhar para as propriedades que eu tenho, o que eu vejo? Bom, em primeiro lugar, eu vejo que eu tenho essa propriedade aqui. Ela diz que se eu tenho um número na frente do log, esse número vira expoente. Tem um número na frente do log, tem um número na frente do log. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter logaritmo de x menos um elevado ao quadrado mais logaritmo de x mais 3 elevado na terceira. Né? Subiram. Tá, agora qual é a situação que eu tenho? Né? Vamos pegar. Opa! Vamos pegar. Aqui, de verde. Eu tenho agora uma soma. Qual é a condição que eu tenho para soma? Quando eu tenho uma soma, é essa aqui. Se eu tenho uma soma de logaritmos, então eu tenho um produto. Tá? Então, se eu tenho uma soma, eu tenho um produto. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter logaritmo, né? Só que eu vou ter um produto que está dentro do logaritmo, né? Então vai ficar módulo de x menos 1
elevado ao quadrado, né, vezes o x mais 3 ao cubo, né? Então, essa multiplicação aqui, né? Aqui. Então, essa multiplicação aqui, né? Ela deriva, a origem dela vem dessa soma, né? Aqui. As propriedades dos logaritmos, elas advêm das propriedades da potenciação, né? Porque lá na potenciação, como a gente lembra lá das propriedades, quando eu tenho um produto, né, de potência de mesma base, eu somo os expoentes. Se eu tenho uma divisão, eu subtraio. Você chega nesses resultados aqui da mesma maneira. E aí está resolvido, então, nossa integral, né? Com tudo que tem direito. Bom, vamos fazer uma outra situação aqui interessante que aparece também lá nos problemas, né? Que é esses problemas de valor médio, né? O valor médio aqui, o que que acontece? Né? Agora vou fazer um pouco mais rápido, vou deixar o teclado aqui e vou para o método tradicional, né? Tá. Então, quando eu quero o valor médio, né? Então, eu quero o valor médio, eu quero a vazão média, né? Eu vou chamar de vazão média. Como é que eu vou calcular essa vazão média? Ela vai ser 1 menos o tempo final menos o tempo inicial, né? O teorema do valor médio, da integral do tempo inicial, né? Até o tempo final, né? De 2t mais 1 sobre t ao quadrado menos 8t mais 15. Então, a questão é a seguinte, né? Quem é o tempo inicial, quem é o tempo final? Bom, esse aqui é o início, tempo inicial, e esse aqui é o tempo final. Então, vamos lá. 1 sobre o tempo final, eu vou chamar de t, menos o tempo inicial, que é 2. Integral de 2 até t. E aí eu tenho que resolver a integral. 2t mais 1 sobre t ao quadrado menos 8t mais 15 dt. Certo? Então, o nosso problema agora está em resolver essa integral, né? Então, eu vou deixar guardado isso aqui por enquanto e vou me preocupar apenas em resolver a integral, né? Eu vi ali 2t mais 1, t ao quadrado menos 8t, t ao quadrado menos 8t mais 15, né? dt. Beleza. Então tá, deixa eu só pegar uma borrachinha, porque esse 15 aqui saiu estranho. Tá. Então tá. Então, o que que nós vimos? A primeira coisa é olhar para o denominador, né? Então, olhando para o denominador, eu vou decompor ele em fatores de primeiro grau, né? Então, eu vou pegar e vou fazer a Bhaskara. Então, vai ficar menos 8, menos 8 dá mais 8, mais 64, 8 ao quadrado, menos 4 vezes 15, 60, dividido isso por 2. Então, isso aqui dá 8, mais ou menos raiz de 4 sobre 2. Isso aqui dá 8, mais ou menos 2 sobre 2. Então, 8 mais 2, 10 sobre 2 dá 5. 8 menos 2 dá 6 sobre 2, 3. Então, o que que eu concluí? Que t ao quadrado menos 8t mais 15 é t mais 5.
ou melhor, t menos 5, né? T mais 5, não, é t menos 5, t menos 5 e t menos 3. Vulgarmente, a gente pode dizer, quando a gente vai escrever dessa forma fatorada, a gente troca o sinal da resposta da Bhaskara. Vulgarmente, a gente pode dizer isso, mas a justificativa, né, a gente viu, né, para isso, tá aqui. Beleza. Beleza. Então tá. Então tá. Então, feito isso, o que que eu vou fazer agora? Eu vou lá, 2t mais 1 sobre t ao quadrado menos 8t mais 15. Isso aqui é igual a quanto? Uma soma. Vou ter A, T menos 5, B, T menos 3. Bom, muito simples, né? Vamos fazer a soma. 2t mais 1, t ao quadrado menos 8t, mais 15. Então, eu vou somar. Multiplico os denominadores. T menos 5, t menos 3. E aí eu vou fazer a multiplicação em cruz. Então, vai ficar A, t menos 3, mais B, t menos 5. Então, de novo, nos interessa apenas os numeradores, né? Então, vai ficar 2t mais 1 igual a t menos 3 mais b, t menos 5. Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou atribuir valores para o t, né? Então, por exemplo, se o t for 3, o que vai acontecer se o t for 3? Vou ficar com 2 vezes 3 menos 1 igual a vezes 3 menos 3 mais B, 3 menos 5. Isso aqui dá 6 menos 1, dá 5, igual, aqui vai ser A vezes 0, vezes B vezes menos 2. Portanto, o B é 5 sobre menos 2, ou seja, menos 5 meios. E o A? Como é que eu vou fazer o A? Bom, mesma maneira, né? Vamos ver aqui. O A, eu vou escolher T igual a 5. Então, se eu faço t igual a 5, o que que acontece? No t igual a 5, eu vou ficar com 2 vezes 5, menos 1, igual. Menos 1 não, mais 1, igual a 5 menos 3, mais b 5 menos 5, né? Então, eu vou ficar com 10 mais 1, 11. A vezes 2 mais 0. Portanto, o A vai ser quanto? 11 dividido por 2, né? O A ficou 11 dividido por 2 e o B ficou 5 dividido por 2. Muito bem. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos voltar, né? Voltar para o nosso problema. Nosso problema era esse aqui, né? Então, o problema era esse aqui. Era 2t mais 1 sobre, né? Sobre t ao quadrado menos 8t mais 15 igual. Quem estava abaixo do A? T menos 5. Quem estava abaixo do T? T menos 3. Então, aqui eu tinha o A e aqui eu tinha o B. Né? T menos 5, T menos 3. Então, quem ficou com o A? Né? Quem ficou com o A ficou o 11 meios. Né? Ficou aqui 11 sobre 2. Quem ficou com o B? Né? Menos 5 meios, né? Vou ver ali, menos 5 meios.
Pois bem, então, se o nosso objetivo aqui era resolver a integral, né? O nosso objetivo desde o começo estava em resolver essa integral, então essa integral nada mais é do que a integral da soma, né? Ou seja, esse 11 meios, que é o numerador, ele vem para frente da integral, dt, t menos 5. O menos 5 meios, que está como constante ali, vem para frente, dt, t menos 3. E aí o que vai acontecer? 11 meios do logaritmo de t menos 5 menos 5 meios do logaritmo de t menos 3 mais a constante c, certo? Resolvida a integral, né? Resolvida a integral. Bom, antes de ir para cá, que daí vai ser a propriedade dos logaritmos, deixa eu ver, tem mais um slide em branco. Tá. Depois eu vou usar essa propriedade dos logaritmos. Vamos voltar para o problema original. Qual era o nosso problema original? Era esse aqui, né? Então, qual era o nosso problema? Né? O problema era uma vazão média. E ficava 1t menos 2 da integral de 2 até t de 2t mais 1 sobre t ao quadrado menos 8t mais 15. Bom, 1 sobre t menos 2. Esta integral aqui, a gente já resolveu ela. Ela ficou menos, vai ficar 11 sobre 2, t menos 5, menos 5 meios, logaritmo de t menos 3. Não precisa entrar constante, porque aqui eu estou com uma integral definida. E quando eu estou com integral definida, eu não preciso da constante. Então, antes de aplicar a regra, a propriedade dos logaritmos, eu vou fazer essas contas que estão aqui dentro, a partir dos valores que eu tenho para o t. Então, se o t for a temperatura, né? Ou melhor, se o t, né, a temperatura, for o tempo final, né? Esse t aqui é o tempo final, né, igual a 1 sobre t menos 2, e ficar 11 meios do logaritmo. Então, no lugar do t pequeno, eu vou botar o t grande. Então, sai o t pequeno e entra o t grande. Então, essa aqui é a parte de cima, menos a parte de baixo. A parte de baixo é 11 meios do logaritmo de 2 menos 5, menos 5 meios do logaritmo de 2 menos 3. Tá? 2 menos 3. E fechamos aqui. Tá. E aí a gente tem que fazer uma continha aqui nesse cantinho final aqui, né? Bom, e aí tem que tomar cuidado, porque por isso que nós temos o módulo, né? Porque o módulo, se você for desavisado e for lá e fizer logaritmo de menos 3, né? Vai dar errado na calculadora. Por isso que tem o módulo. O módulo é para absorver o sinal negativo. Então, vai ficar 1t menos 2, 11 meios, t menos 5, menos 5 meios de t menos 3, menos 11 meios do logaritmo do módulo de menos 3, menos com aquele menos dá mais 5 meios, logaritmo do módulo de menos 1. Então, se você digitar na calculadora, pedir a calculadora o logaritmo de menos 3, ele vai te dar um erro. Não existe um logaritmo de número negativo. Então, você tem que olhar para o módulo. O logaritmo do módulo do menos 3 é quanto? É o logaritmo do módulo de menos 3. Quem é o módulo de menos 3? É 3. Aí ele vai fazer na calculadora. Ele está na calculadora. Tá?
Quanto é esse logaritmo? Onde é que tá? Log. Se eu pego na minha outra calculadora ali. Ah, tá ali. Achei. Então tá. Log de 3. Um ponto. Então, isso aqui vai ficar 1,098. E o logaritmo de 1 é zero, né? Lembrando que o logaritmo de -1 é igual ao logaritmo de 1, né? Primeiro você resolve o módulo, que vai ficar 1 positivo, e o logaritmo de 1 positivo é zero. Então, esse valor aqui, multiplicado por 11 e dividido por 2, dá 6,04. Então, todo esse conjunto aqui, né? Todo esse conjunto aqui é 6,04. Então, sobra o seguinte: T médio é 1, T menos 2, 11 meios de T menos 5, menos 5 meios do logaritmo de T menos 3, tá? Menos 604. Beleza. Tá, vamos aplicar a propriedade dos log. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, vamos olhar para quem está multiplicando, né? Ele está multiplicando o logaritmo. Então, se está multiplicando, ele vira expoente. Então, esse 11 meios, ele vai virar expoente. Vai virar expoente. Mas, não, melhor, menos, vamos continuar com o sinalzinho de menos ali no meio. Né? Ah, caneta menos, T menos 3 de 5 meios, menos 6,04. Tá. Antes de nós lidarmos com esse expoente fracionário, vamos fazer mais uma coisinha, né? Vamos olhar para essa subtração. O que que eu sei da subtração? Que quando eu tenho uma subtração, eu tenho uma divisão, né? Então, se eu tenho uma subtração, eu tenho uma divisão. Então, eu tenho o logaritmo de quem? Né? Vamos tirar esse, vamos dar um parênteses. Tem o logaritmo de quem? De t menos 5 elevado a 11 meios e t menos 3 elevado a 5 meios. Menos 6,04. Bom, a gente está vendo que esse t elevado a 11 meios, né? O que pode acontecer? Eu tenho t menos 5 elevado a 11 meios. Então, pela propriedade do expoente fracionário, esse 2 aqui é o índice, ou seja, vira uma raiz quadrada de quem? T menos 5 elevado a 11. Da mesma maneira, se eu tenho t menos 3 elevado a 5 meios, eu tenho uma raiz quadrada de t menos 3 elevado à quinta potência. Então, lembrando que se eu tenho aqui um número elevado a um expoente fracionário, então aqui numerador e denominador. Isso aqui é a raiz quadrada, é a raiz de índice do denominador, e aqui vai o numerador, tá? Então, vai ficar 1 sobre t menos 2 vezes o logaritmo da raiz quadrada de t menos 5 elevado à potência 11 sobre t menos 3 elevado à potência 5 menos 6,064. Ah, mas aqui eu tenho uma raiz, a mesma raiz em cima, a mesma raiz embaixo. Então eu posso fazer uma raiz única, né? T menos 5
na potência 11, ah, sobre t menos 3 na potência 5, né? Então, eu posso escrever assim também, né? Deixa eu só finalizar aqui e escrever bem direitinho. Vou precisar pegar mais um slide. Aqui. Vou pegar mais um slide aqui. Tá. Então, o que que acontece aqui, né? Só para a gente finalizar aqui, a gente vai fazer um intervalo. Então, 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 Q médio vai ficar quanto? 1/t-2 de quem? Então, aqui eu posso ficar com o logaritmo, né, da raiz quadrada de t menos 5 elevado a 11 sobre t menos 3 elevado a 5 menos 6,64, mais a constante c, certo? Né? É sempre importante a gente lembrar que quando eu tenho, né, por exemplo, se você tem a raiz quadrada de 4 nonos, isso aqui é a raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 9. É a mesma propriedade, né, que a gente está aplicando aqui para finalizar, para finalizar aqui. Bom, eu vou finalizar por aqui